Esse é o Consulta Rápida. Episódios curtos para você tirar suas dúvidas pontuais. Sempre com um especialista e informações que você pode confiar. A autonomia das crianças desperta alívio e, ao mesmo tempo, uma certa insegurança. Os pais sempre se surpreendem com um tempo incomum sem que sejam acionados pelo filho. Ao mesmo tempo, e principalmente quando falamos em férias escolares, a independência na hora de se divertir é importante para que a manutenção das atividades diárias não seja prejudicada. Mas, afinal, como despertar e estimular a autonomia em uma criança? Qual o limite para que elas tomem iniciativas por conta própria na hora de brincar? Saiba mais sobre esse tema aqui no nosso Consulta Rápida. Acho que a questão da autonomia é fundamental, tanto no ambiente de saúde, quanto no ambiente de cuidado com uma condição crônica, por exemplo, né? A gente trabalha nas crianças e adolescentes com diabetes, a sua aplicação de insulina é um grande divisor de águas quando a criança passa a medir sua glicemia, a aplicar sua insulina. Uma criança que está em tratamento de um sobrepeso, quando ele começa a fazer as escolhas, né, suas próprias escolhas e começa a entender o que ele não deve comer, a quantidade que ele não deve comer, é uma conquista e deve ser dado reforço positivo nessas questões. Assim como é uma retirada de bico, como é um desfraude, né? Nós temos essas etapas, essas fases de transição. Não adianta os pais tentarem forçar, dar uma autonomia a mais do que aquela que a criança pode ter. E aí trabalhar a autonomia é importante fazendo atividades graduais mesmo, né? Essa autonomia é um processo, não é um evento. Agora você faz sozinho. Então o pai tem que um dia demonstrar e fazer ainda para a criança. Outro dia ele deixa a criança completar, terminar. A gente tem esse aprendizado até com nossos residentes no hospital. Outro dia deixa a criança no meio de um problema, propor, e aí, o que você faria, né? Tá junto. Outro dia deixa a criança fazer aquilo tudo, a criança e o adolescente, com ele supervisionando. Outro dia deixa fazer sozinho e ainda monitora um pouquinho, né? E aí chega, olha. E nas férias, realmente, são períodos para exercer essa autonomia. A criança, simplesmente o fato do adolescente ir para a casa de um colega, ir um final de semana, fazer uma pequena viagem com amigos, com a família de um amigo, para uma colônia de férias, tem todo um preparo, né? Desde preparar a mala, conversar situações que podem ter lá, já deixar combinado com a criança e com o adolescente situações de exceção, a quem ligar, a quem se reportar, o que fazer, que tipo de pessoa pode conversar ou não conversar. Então é um período, sem dúvida, para se testar essa autonomia, e o processo para fazer é esse mesmo. É conversar, fazer aos poucos, e ir soltando, né, entender isso como um processo e fazendo gradativamente. Você ouviu dicas muito legais sobre o tema. Então, que tal fazer com que elas cheguem a outras pessoas? Compartilhe o episódio com seus amigos, poste em suas redes sociais ou mande naqueles grupos de WhatsApp. Este podcast foi editado pela Maremoto.